Boa tarde a todos. A gente tem o prazer de receber hoje a Gláucia Pérez da Silva, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, que vai nos apresentar os desenvolvimentos mais recentes, ainda com questionamentos abertos da pesquisa dela sobre música e world music e alguns ritmos brasileiros nesse processo de mundialização. Te passo a palavra, Gláucia. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema. Eu, primeiramente, vou dar um contexto de onde se insere essa pesquisa, porque embora minha carreira tenha começado pesquisando cultura brasileira, depois que eu comecei a pesquisar o mercado de world music, eu não voltei mais a um foco nacional, digamos assim, a nenhum país. Eu pesquisava o processo de globalização, mercados globais, e um aspecto muito assim importante nesse mercado de world music era justamente essa ligação com as culturas tradicionais, que vira e mexe aparecem nesse mercado, mas o meu viés não é da antropologia nem da etnomusicologia, então assim eu nem tenho o capital teórico para discutir os processos culturais e musicais do que está acontecendo. Eu me interesso pelas dinâmicas de mercado. Então, a primeira tentativa de explorar esse tema foi quando eu apresentei esse paper na ABRE, em 2019. Eu tentei abordar esse tema sob o enfoque da Global Governance. Enfim, eu parei com esse projeto uma época e agora eu retomei esse ano, discutindo uma outra questão, por um outro viés, que é a questão do desenvolvimento. E aí isso me interessa mais. A relação entre economia e cultura, para mim, é um debate que eu me sinto mais em casa e que eu acho que eu posso discutir melhor, mas ainda assim eu acho que precisa de ajustes, essa ideia aqui. E eu fico contente de poder discutir nesse grupo, porque aí vocês também me ajudam a achar esse enfoque desse trabalho. E o título da palestra é um título provisório, né? E a ideia, então, é justamente ver essa conexão entre economia e cultura, e aí pensando das tradições culturais populares e nas que foram tombadas pelo patrimônio histórico e material. Então, aqui essa é a estrutura da apresentação. Vai ter 5 partes, eu vou fazer uma breve introdução onde eu tento fazer um enquadramento do tema, depois vou discutir o conceito de desenvolvimento e os tipos de entrelaçamento entre arte e economia que esses conceitos permitem, e aí na terceira parte discutir as políticas culturais internacionais que apareceram para fazer essa regulação entre cultura e economia, nesse contexto de desenvolvimento, e aí o foco recai então sobre a legislação de salvaguarda do patrimônio imaterial. E aí, tanto na Unesco quanto no Brasil, e aí, então, discutir os casos. Mas vocês vão vendo que é uma linha argumentativa que eu quero aqui experimentar com vocês, ainda há bastante coisa a ser feita. Bom, então, indo para a introdução, a ideia aqui é colocar nesse contexto de que se a gente tinha esse ideal moderno de arte, que a arte era autônoma, autêntica, né? Ela representava um tipo de alteridade com a sociedade. Hoje a gente já não pode mais falar desses processos, que há um imbricamento entre arte, economia e política, que a gente já não pode mais separar, né? Isso começou com o desenvolvimento da indústria de massas, e aí a proteção da cultura contra a arte sobre a produção de massas. Então, a gente teria, assim, digamos, esse imbricamento que já não se separa. Porém, quando a gente olha o debate sobre desenvolvimento, a gente vê que isso nem sempre é negativo, né? A política cultural nem sempre é vista como um lugar de proteção da economia, da arte contra a economia, mas ela é vista muitas vezes como um lugar onde o desenvolvimento pode ser gerado com a proteção, a preservação das expressões artísticas. Então, isso de alguma forma parece um paradoxo, né? Que o mercado não destrói, mas o mercado protege, e é aí que então eu coloco a minha questão de ver como é possível fazer essa conciliação de arte nesse contexto de desenvolvimento. E então eu escolhi a legislação para a salvaguarda do patrimônio imaterial, porque a literatura coloca essa legislação como a única ou a melhor preparada para trazer um
enfoque não ocidental para o debate de desenvolvimento. Isso me chamou a atenção para ver de que forma, então, a gente está criando espaços alternativos, se isso é verdade. Se realmente há um espaço alternativo de desenvolvimento. Então, aí eu olho os dois casos, tanto do frevo quanto do samba de roda do recôncavo baiano, porque eles foram expressões artísticas que estão protegidas tanto no Brasil quanto na Unesco como patrimônio material, e os dois tiveram uma incursão no mercado de world music. Então, por isso me chamou a atenção. Elas não são as únicas tradições do patrimônio imaterial mundial que participaram do mercado de world music, mas eu comecei por elas, enfim. Então, aí vou começar pelo conceito de desenvolvimento, vou dar aí esse panorama, e a gente tem, na verdade, a ideia de desenvolvimento, ela é muito simples, né? Ela tem essa ideia de aumento de capacidade, de possibilidades, então significa que teve um progresso, não é? Um adiantamento. Então, colocando em linguagem mais abstrata, a gente tem uma situação inicial, a gente tem uma situação final, e a gente mede isso num parâmetro, e a gente vê o desenvolvimento, né? Então, se a situação final é melhor que a inicial, então houve um desenvolvimento. Então, desenvolvimento a gente pode discutir em várias épocas e em vários contextos. O que me interessa aqui é no contexto moderno, desenvolvimento como modernização, e aí só essa curta excursão, uma passagem pelo conceito de moderno, que é o seguinte, não é? O moderno surge como no século da Renascença, como essa ideia do novo contra o antigo. Então, se trata de um desenvolvimento linear, né? A fronteira da atualidade, essa ideia é bem importante. E, com o tempo, isso passa a ser uma coisa óbvia de que o novo é superior ao antigo. Porém, no século XIX, quando, no final do século XIX, quando existe a decadência do moderno, a ideia de que o que a gente vive já não é tão positivo e começa a se olhar para o passado com uma certa nostalgia, então se questiona se o moderno é tão superior a esse desenvolvimento. E aí começam os desdobramentos do conceito de moderno. Então, a modernidade é atrelada ao capitalismo, ao desenvolvimento da indústria pesada, das cidades, de ambientes urbanos, e a gente tem um movimento modernista de vanguarda na arte. Então, surge a ideia de modernização. Então, é possível alcançar essa situação de moderno por transformações. Então, os países que não seriam modernos, então, podem alcançar isso por meio de desenvolvimento. Então, aqui é a primeira ideia de desenvolvimento que eu quero discutir, que seria esse desenvolvimento modernizador. Então, ele é baseado nessa ideia de progresso linear, ele é baseado numa abstração do desenvolvimento europeu, que se torna, então, um modelo que pode ser aplicado em todos os lugares, e passa a ser, então, criticado como um modelo civilizador da Europa, mas a ideia é essa. Então, é possível você alcançar esse mesmo lugar se você seguir os mesmos passos. E, para isso, você tem que checar o crescimento desse país economicamente, com foco tanto no produto nacional bruto quanto do emprego total. Então, essa é a base de desenvolvimento. E quando você alcança isso, você abandona as suas tradições, abandona as outras formas de organização sociocultural, digamos assim, e também econômicas. E claro, né, você tem uma divisão muito patente de que os países que eram as antigas metrópoles, as relações coloniais, são os países desenvolvidos, e os países que eram as colônias se tornam, então, os países subdesenvolvidos, né, em sua maioria. Então, quando a gente está com essa ideia de modernização na cabeça, a gente tem que... O desenvolvimento é um processo sociocultural. Então, ele não é só um processo econômico, então é preciso abandonar essas práticas primitivas e instalar um modelo econômico e político-social moderno. Então, você tem que ter cidadãos agora que são racionais, a ação econômica deles é um cálculo de lucro em cima, de ganho em cima das restrições que ele tem, né? E as pessoas têm que se tornar empreendedores. Então, assim, toda a ideia, todo novo projeto, ele tem que se tornar um negócio.
E aí você precisa estruturar esses novos negócios nessas organizações burocráticas, no sistema monetário de mercados mais moderno, né, envolvendo bancos, e você tem que ter normas universalistas, então, para criar uma certa, né, diminuir as diferenças, e aí você tem que criar associações democráticas. Essa ideia, se a gente orienta por esse tipo de conceito de desenvolvimento, quando a gente vai falar da cultura, a gente vai falar do estímulo da produção da cultura em massa. Então, a gente está dizendo, mas você tem que desenvolver a sua cultura, digamos assim, né? Sai da vida rural e venha para o mundo da tecnologia. Então, você tem que usar bons aparelhos para criar a sua expressão artística, você tem que produzir isso em massa e colocar isso acessível ao mundo inteiro. E aí é claro que você tem essa pressão muito grande para tornar todo tipo de expressão cultural uma expressão midiática que sai, então, desse contexto do popular, mas passa a ser o popular de massa, né? Como reação a essa pressão, porque é claro que os países que estavam sendo agora pressionados a transformarem a sua forma de desenvolvimento nesse desenvolvimento modernizado, das interdependências que estão subjacentes às relações de poder entre os países. O país não é desenvolvido porque ele se desenvolveu, a relação que levou a esse desenvolvimento. Então, é muito claro, né, que as colônias foram exploradas e que as riquezas foram transferidas. Então, se essa condição continua, a gente tem uma relação de dependência. Então, você não pode mais dizer que o desenvolvimento é só um déficit do grupo subdesenvolvido. Você tem que ter a relação de dependência e olhar as duas partes para que essa mudança ocorra. Então, é aí que nasce esse modelo de centro-periferia, que, claro, na América Latina e no Brasil foi pioneiro na discussão dessas teorias. E aí, então, você entende que se tem esse centro, se tem essa periferia, você tem um processo sistemático de criação de periferias e de marginalização e de subdesenvolvimento. Então, isso acontece tanto na arena internacional, na criação dos países subdesenvolvidos, mas dentro dos países, na criação das periferias. E aí essa ideia foi tomada pelo Wallerstein, né, criou a teoria do sistema mundo, a teoria dele cria mais uma posição, que é a posição da semiperiferia, posição que permite que esse sistema não exploda, que é muito grande, esse sistema tende a romper, e eles, digamos assim, amaciam as relações, né? Eles ajudam que o sistema se mantenha. Mas a ideia de centro e periferia e de codependência é presente nos três. Nesse sistema, a ideia de desenvolvimento que ganha preeminência é a substituição de importações. Então, assim, por que é que eu vou importar dos países desenvolvidos? Por que é que eu vou, digamos assim, exportar a minha matéria-prima para depois reimportar a mesma coisa industrializada? Por que eu não industrializo isso aqui? Então, é o grande projeto da década de 70, que a gente conhece no Brasil muito bem, que é o projeto de substituição de importações. Se a gente liga isso ao debate da cultura, a gente vai ter, na verdade, a tese do imperialismo cultural falando da pobreza cultural. Então, você tem a interdependência, então você vai dizer, bom, os países que são desenvolvidos e que são capazes de gerar produtos de mídia culturais de massa, eles vão exportar num nível que os países que não têm a mesma condição de produção e passam só a importar, eles não têm mais a chance de apoiar a própria cultura. Então, você tem aí o imperialismo, todo mundo vai passar a consumir Hollywood, todo mundo vai se homogeneizar no mundo, né? Que vão mostrar, assim, países em que as pessoas vão mais ao cinema do que a população letrada, você tem aí uma série de atrasos culturais. Então, é necessário criar políticas culturais para proteger essas nações dessa importação de cultura estrangeira por meio da massa. Então, aí vem toda essa ideia da década de 70 de proteção das culturas populares, aí tem todo um movimento que aparece aí com essa ideia de desenvolvimento independente na área da cultura. Nas décadas posteriores, esse movimento de teoria dependente e de desenvolvimento dependente, ele foi tido como um movimento de esquerda. E aí a gente tem essa reação de globalização que vai dizer, mas a economia globalizada é uma economia de liberalização do mercado. É uma economia
que a gente tem que aumentar de proteção do mercado nacional. Então, aí a gente tem mais uma mudança da ideia de desenvolvimento, que vai ficar baseada em estratégias que são, enfim, neoliberais, né? Você vai ter o consenso de Washington, então você vai ter uma série de medidas que um país tem que tomar para ser desenvolvido, ele tem que privatizar, o Estado tem que ser enxuto, ele vai desregulamentar uma série de áreas, vai liberalizar o comércio exterior, e aí então todo mundo tem que agir como o Homo economicus, não é? Para ser racional e eficiente economicamente. E aí você tem preferências universais, porque somos todos, em alguma medida, iguais. Então, no mercado, somos todos agentes econômicos e todos nós vamos medir nossas preferências contra restrições para fazer nosso cálculo de custo-benefício. Então, não existe alternativa a esse comportamento. E aí, a diversidade possível se torna a diversidade de mercadorias na prateleira do mercado. Você, então, tira de novo o foco da diversidade cultural que a gente tinha antes, pelo menos na ideia de desenvolvimento independente, e volta a padronizar isso com as forças da economia. Então, na discussão internacional sobre desenvolvimento e cultura, foi um movimento muito forte que teve na década de 90, porque os países, produtos culturais como produtos de serviço quaisquer, como qualquer outro, que pudesse ser importado e exportado sem nenhuma dificuldade. E aí houve, na verdade, uma reação muito grande, principalmente da França e do Canadá, mas não só, dizendo que era necessário ter uma exceção cultural para os países, para os produtos culturais. Você não pode tratar o produto cultural, que também é simbólico e identitário, como, enfim, uma mesa. Não que a mesa também possa ser simbólica, certo? Mas, enfim, a ideia aqui era de que era necessário ter exceções para não incorrer no problema de imperialismo cultural que eles já vinham lutando contra. Então, tinha essa pressão para a desregulamentação dos mercados de produtos culturais, principalmente os de massa, mas aí, claro, você não faz mais diferença. E aí, essa força contrária para segurar isso. E aí, a gente tem no debate sobre desenvolvimento uma nova forma de encarar o desenvolvimento que neoliberal não deu certo, né? A gente vê as dificuldades em diversos países. Então, há um ajuste, há uma tentativa de ajustar esse modelo para evitar as grandes falhas. Então, aí, essa ideia do consenso de Washington foi questionada, e aí você tem uma incrementação do modelo, a gente pode dizer assim. Então, a gente vai ter políticas de parceria público-privada, vai ter agora esse Homo econômicos, ele não é só assim custo-benefício, ele também tem capital social, mas é um capital social bem ligado ainda a esse cálculo de custo-benefício, a ideia do networker, né, que faz amigos, mas ele não tem amigos, ele tem likes no Facebook, porque isso vai dar para ele vantagens, coisas desse tipo, esse tipo de ideia de capital social que está atrelado aqui. E aí volta ao foco antigo, né? O país tem que crescer, você tem que ter produtividade, você tem que ter renda, você tem que ter gente empregada. Então, assim, você volta a esse foco. Quando a gente vai olhar o que acontece na área de cultura, aí é quando esse tipo de enfoque aumenta o patrocínio e a promoção da indústria criativa. Então, assim, você consegue transformar a sua cultura num negócio? Não, tudo bem, é um negócio criativo, é diferente. E isso vem junto. Então, assim, há um que se baseia em conhecimento, e aí Clássio, para esse tipo de perspectiva e de compreensão da economia, e, ao mesmo tempo, para as pessoas envolvidas na cultura, passa a ser uma forma de empreendedorismo cultural, que tem o seu espaço separado, né? Mas, assim, as políticas passam a ser focadas na indústria criativa. Então, ainda volta a ter essa ideia de transformação, de alguma forma, das atividades culturais em um negócio para que ela possa ser apoiada. Então, na década de 80, há com a Amartya Sen, expansão das capacidades, e aí você tem um novo enfoque que tira essa ideia de Homo econômicos, que faz um cálculo de custo-benefício em todas as suas ações econômicas, mas ele torna um modelo muito mais elaborado.
Então, assim, o foco, tudo bem, você pode ter o crescimento do produto nacional bruto, mas isso é, de fato, dividido entre toda a população, né? Você tem também acesso a bens que não são comercializados e que fazem diferença para a vida das pessoas. Então, é a hora que a gente começa a ter uma abertura para uma outra concepção de ação humana. Você tem diferentes preços, um modelo tão hegemônico, tão fixo, e ter essa visão mais completa do que é um ser humano, né, de quais são as necessidades de uma pessoa. Então, aí passa a ter essa ideia de que quais são os objetivos individuais dessa pessoa, quais são os meios que ela possui para atingir os objetivos que ela mesma colocou para a sua vida, e depois que ela faz isso, se ela tem liberdade de escolha para escolher esses objetivos, né? Então, são esses aspectos mais complexos que vão dizer o que é o desenvolvimento de fato, né? Então, assim, com os meios que eu tenho, eu atingo os fins que eu coloquei para a minha vida, ou não, né? E eu tenho liberdade para escolher esses fins, ou eu sou obrigada a escolher entre 2 ou 3 opções, ou não tenho opção. Então, essa passa a ser a base para julgar o próprio desenvolvimento. E com base nisso, a gente tem o desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano. Então, há uma nova forma de encarar também o desenvolvimento no nível nacional. E depois disso, na década de 90, vem a ideia de pós-desenvolvimento. Primeiro que questiona, digamos assim, não existe só um conceito de desenvolvimento, existem vários, e a gente não tem que disputar para descobrir qual é o conceito que vai valer para todo mundo, mas, em primeiro lugar, quais conceitos estão em jogo, se a gente precisa incorporar novos conceitos nesse debate, e, no fim, se a gente realmente precisa de desenvolvimento. É isso que a gente quer. Se trata de desenvolvimento, a mudança social que a gente está promovendo. Então, passa a ter uma série de novos questionamentos sobre o que se trata aí, quando se fala de desenvolvimento. E aí, então, nesse debate é que se encaixa muito bem a ideia da promoção da diversidade cultural e do patrimônio cultural imaterial, porque aí você tem uma nova forma de encarar tanto a produção cultural quanto a forma de desenvolvimento, né? Digamos, se você está promovendo que determinada expressão artística se sustente, que ela continue existindo, que ela não seja destruída, enfim, pela pobreza, ou não seja destruída pela falta de acesso a um mercado. Que tipo de desenvolvimento é esse? É um desenvolvimento econômico ou você está falando de um desenvolvimento de uma maneira mais complexa? Então, aí é que eu acho interessante de encarar esse entrelaçamento entre cultura e economia, pensando em desenvolvimento. Bom, aqui é um resumo curto sobre as diversas abordagens que eu falei. Então, são essas 5 abordagens que me parecem relevantes. Partindo, então, agora para as políticas culturais que foram feitas para regular essa relação entre arte e economia, ou cultura e economia, mas que tem relação com o desenvolvimento. Então, vamos falar das políticas culturais internacionais que vão fazer essa regulação, né, entre cultura e economia. Então, claro que antes disso, quando a gente está falando, bom, desenvolvimento é abertura para a produção de cultura em massa, você não precisa de grandes regulações, você faz uma regulação de mercado geral, que era a ideia inicial da Organização Mundial do Comércio, que é você produz cultura, você produz, então, mídia, e você vai usar os mecanismos regulatórios da indústria, você não precisa de nada em especial. Quando começa a ter essa desconfiança de que isso é, na verdade, não só dependente, mas está destruindo as culturas locais e as culturas nacionais, então começa a haver uma discussão, principalmente na Unesco, para criar uma proteção para essas culturas que estão sendo destruídas, digamos assim, pelo desenvolvimento de massa dos produtos de massa internacionalmente. Então, primeiro eles começam a investigar essa relação institucional, ativa e financeira da cultura, começa já a proteção do patrimônio mundial. A gente tem a criação desse fundo para a promoção da cultura, então já existe todo um esforço de começar a proteger algumas coisas. Tudo bem que o enfoque primeiro era a proteção da guerra, mas ainda assim existe todo um esforço aí de criar a diversidade que pode ser dentro da economia ou fora dela, mas que ela tem que ser preservada. Então, há uma força, digamos, paralela.
E aí tem a Conferência Mundial para Políticas Culturais, que é no Uruguai, que vai gerar, então, a década mundial para o desenvolvimento cultural. Então, a ideia é que é possível ter um modelo de desenvolvimento distinto desse movimento, desse conceito de desenvolvimento econômico, e aí há todo um esforço para isso. Então, eles vão falar da diversidade cultural, dos modos como estruturam-se mercados ou indústrias locais, de uma forma aqui ainda muito incipiente, para manter essa diversidade. E aí, então, há um esforço muito grande de fazer com que os países protejam a sua produção cultural por meio das políticas culturais, né? Há uma responsabilidade, então, dos governos nacionais. E aí, então, quando vem essa Conferência Intergovernamental das Políticas Culturais para o Desenvolvimento, quer dizer, como eu mantenho aquilo que eu tenho, como eu mantenho essa minha matéria-prima cultural e como eu posso gerar desenvolvimento a partir dessa manutenção. É claro que na década de 90, quando vem o desenvolvimento neoliberal, há de novo essa pressão de manter o que tinha antes. E aí, quando a gente compara o poder da Organização Mundial do Comércio perto do poder da Unesco, pelo menos nessa época, não tem muita comparação, é uma dificuldade muito grande. Então, os países se articulam no fórum da Unesco, mas eles tentam replicar essa articulação e nem sempre tem sucesso. Então, embora eles tenham serviços culturais como exceção, isso não teve o sucesso esperado. E aí, então, a gente vê uma nova forma de compreender nesse novo desenvolvimentismo, que é o apoio à produção, fomento da indústria cultural. Então, é quando vem a Declaração Universal da Diversidade Cultural, a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, onde lá é explicitamente colocado que os bens culturais, eles são culturais e econômicos, e essa duplicidade, ela tem que ser levada em conta. Então, a gente não pode esquecer esse lado cultural e tratar só como econômico. Então, aí foi criado esse fundo para a diversidade cultural, eles criaram projetos especializados para isso e fazem, enfim, os relatórios de acompanhamento. Então, a ideia é que tenha esse equilíbrio, não é? Entre economia e cultura. É legal dar acesso cultural, aliás, acesso para outras pessoas à cultura que é produzida em determinado local, mas ela tem que ser preservada. E mais interessante é que apareceu na UNCTAD, que é o órgão da ONU mais assim ligado ao desenvolvimento dos países mais pobres, e aí a indústria cultural apareceu assim como quase um milagre, porque, enfim, produção cultural acontece de toda forma nesses países, não é? Eles têm, de toda forma, a produção de música, moda, artes plásticas com máscaras, enfim, há uma série de coisas que já são produzidas. Então, não há muito necessidade de um grande investimento, digamos assim, para criar algo novo. Mas como é que a gente aproveita, então, essa cultura que está disponível para gerar desenvolvimento para esses países? Então, aí tem aí a parceria com os outros órgãos da ONU, com a Organização Mundial para a Proteção de Propriedade Intelectual, o órgão de desenvolvimento, há todo um esforço para usar a economia criativa como uma forma de gerar, de fato, riqueza econômica, né? Então, aqui, por isso essa parceria público-privada é bem forte nesse setor, assim, como você cria subsídios para a indústria criativa, porque criativo, digamos, o povo já é necessário só transformar isso em bem econômico, né? Mas mantendo esse bem cultural. E aí, a ideia do desenvolvimento como expansão de capacidades, ao pós-desenvolvimento, ele se liga melhor ao que é feito no âmbito da salvaguarda do patrimônio imaterial. Você tem essa ideia viva que não seja só econômica, e mais que, enfim, no movimento tanto neoliberal quanto na ideia modernista de modernização, desenvolvimento, você não tem a inclusão de nada que é tradicional, né? Você tem a transformação do tradicional em algo diferente. E aqui não, você tem que fazer essa proteção. Aí você não protege apenas os objetos que são produzidos, ou os prédios, mas aí você vai preservar o saber. E aí é que eu acho a coisa mais interessante, porque se você tem uma economia baseada em conhecimento, essa nova forma de saber, ela vai criar aí uma concorrência para o tipo de produto que você pode comercializar. E aí você tem que proteger as pessoas que são os que carregam, né, os que portam esse saber.
Então, aí você tem toda uma outra forma de entender investimento, de entender desenvolvimento socioeconômico, cultural, político, muito mais imbricado, ou pelo menos de uma diferente forma de imbricação do que a gente tinha no outro. E aí, então, tem as convenções para criar esse marco político regulatório para esse tipo de abordagem. E, enfim, é claro que aqui, na minha concepção, eu ainda preciso fazer aqui um parâmetro mais claro para o debate, mas é nessa direção que eu estou pensando, né? Então, pelo menos vocês conseguem compreender. E então a gente olha mais propriamente o desenvolvimento da legislação de salvaguarda do patrimônio material, tanto na Unesco quanto no Brasil, e eu vou fazer uma passagem rápida sobre essas legislações. Na verdade, o tema da salvaguarda é tema da Unesco desde praticamente que a Unesco foi fundada, digamos assim. Então, você tinha essa proteção dos bens que eram, enfim, relacionados à arquitetura, né, às paisagens naturais, a tudo que era físico, digamos assim. Então, você tem uma série de esforços para proteger parques arqueológicos e tudo mais, e aí também como fazer o acesso público a esses locais. Mas se a gente for olhar, a gente tem aqui um foco muito grande naquilo que é material e tangível. E aí você tem esse foco da cultura europeia, ou da forma europeia de conceber o patrimônio, tendo prevalecência. Então, assim, o número de bens preservados com essa legislação é muito maior em território europeu do que fora. Então, você tem um espaço, um âmbito de força do Estado Nacional para que ele seja o ator principal na criação dessa proteção. E aí a gente fala que é top-down, porque aí você tem a equipe digamos, das pessoas que têm condições de transformar o seu bem em patrimônio, é que vão estar tendo o acesso a essa legislação e vão ter condições de fazer. Então, é um acordo quase que entre governos e lobbyismo entre governo nacional no âmbito da Unesco. Aí, claro, isso termina em 72, termina não, mas culmina em 72 com a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. A partir da década de 80, a gente tem uma mudança institucional dentro da comissão, então a gente passa a ter um representante do Japão como liderando esses debates, e é quando entra mais fortemente a ideia do patrimônio material, e aí é um conceito novo que não estava previsto, né, nessas legislações anteriores. Então, o foco passa assim, no conhecimento, nas formas de se fazer, né, não apenas no produto. Então, é quando a diversidade ela aumenta aqui em grau, porque você não tem só prédios diferentes, mas você tem as formas de expressão bastante diversas, e é quando as comunidades passam a participar dessa preservação também. Então, não basta ter uma política cultural nacional, mas tem que ter envolvimento das comunidades e manutenção dessas comunidades que são os portadores dessa cultura. Então, é por isso que vem um pouco essa ideia de bottom-up, que é o envolvimento de quem está na base e que vai fazer a promoção e a preservação desse patrimônio. E é interessante notar que, a partir dessa época, você tem um número muito maior de patrimônio fora da Europa que é protegido. Tem essa ideia de que é uma forma de desenvolvimento, uma forma de conceber o desenvolvimento que questiona a perspectiva ocidental. E aqui, basicamente, só para colocar os pontos que eu acho mais importantes, que é a ideia de preservar o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, né? Então, aqui você quebra toda a ideia de que isso tem que se dar dentro do âmbito do mercado, e aí você tem diversas tradições, as expressões artísticas, então, assim, tudo que você pode considerar como expressão artística pode caber aqui. No Brasil, a gente tem um debate começando muito antes. A gente já tem um debate começando, claro, a Unesco não existia antes, né? Mas o debate já começa na década de 30, e aí já existe toda uma preocupação com o folclore nacional, com a defesa das expressões populares dentro do Brasil, e isso já vai tendo envolvimento de agências nacionais, e depois isso se torna também um tópico dos ministérios, né? Do Ministério da Educação e da Cultura, e depois do Ministério da Cultura. Então, a legislação
importante aqui para a gente, que é a Constituição Federal, que tem isso como base da cultura nacional, e aí você tem também o desenvolvimento não só das estruturas institucionais, dessa comissão que envolve a Funarte e tudo mais, mas você tem patrimônio material também sendo realizado dentro do Brasil. E então, aqui o que é relevante são esses 2 artigos, que estão numa forma aqui bastante resumida, que é dizendo que o Estado vai garantir o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará, né, incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais, e aí vão descrever o que constitui o patrimônio cultural brasileiro, né? Então, são formas de expressão, modos de criar e fazer, e viver, e tudo mais, que vai na linha desse patrimônio imaterial. Essa legislação foi ampliada, né, anos depois, mas eu quis trazer aqui só o que foi colocado em 1988 para a gente ver como o Brasil já estava dentro desse panorama bastante atualizado. E aí, então, que a gente vai ter um procedimento mais sistematizado para a proteção das culturas. Então, vai ter os procedimentos para recolhimento de informações, reconhecimento e transformação de determinadas expressões artísticas em patrimônio imaterial. Então, esses casos que está aqui, eu vou colocar foco no que foram tanto reconhecidos no Brasil quanto na União coreográfica, poética e festiva, né? Então, ele é muito mais do que só música. Ele foi considerado patrimônio material no Brasil em 2004, por iniciativa do Ministério da Cultura, e se transformou em patrimônio material da humanidade em 2005, né? Então, digamos, parte do mesmo esforço que colocou aí essa expressão artística como patrimônio. E o frevo, ele também é uma forma musical, coreográfica e poética, não é? Específica da de Recife e Olinda. Foi reconhecido como patrimônio material no Brasil em 2007 e na Unesco em 2012. Claro que dentro da legislação de preservação, de salvaguarda, de promover isso, de promover essa expressão cultural, porque a ideia não é que essa expressão cultural se dissolva. Então, uma das tentativas é claro que é a difusão. E aí é o grau, a zona cinza que a gente adentra quando vai falar disso, porque você vai falar de difusão como? É a difusão dentro do mercado, como é que você vai fazer difusão nas escolas, vai criar escolas para isso, enfim, então aí começa a ter um debate bastante amplo. No caso específico, o meu foco é na entrada, na divulgação dessas expressões culturais, entre outros, no mercado de world music. E para dar um panorama só, para dar esse contexto, o mercado ele é tratado aqui no meu estudo como uma categoria de mercado transnacional. Então, é um mercado onde há comércio exterior, a exportação de cultura. Então, ele nunca foi um mercado ligado apenas a um mercado nacional, ele nasce como um mercado transnacional e ele é associado com a música do outro. Então, é muito difícil você dizer o que é world music ou o que não é, porque vai sempre depender de quem fala, porque é sempre a referência, né, da música do outro. Mas esse mercado, ele compartilha aí valores básicos, que vai dizer que é o lado positivo da globalização, que é do outro, de todo mundo que está lá, então é bastante diverso. Ele vai dizer, os atores defendem que eles têm um trabalho ético que liga as culturas, porque eles não estão interessados em exploração desses mercados, mas justamente na manutenção dessas culturas. Então, eles vão rejeitar toda forma de racismo e vão inverter as relações de poder no mercado global, porque eles vão importar a cultura de todo o mundo para o Ocidente e fazer um movimento inverso da tese do imperialismo cultural, que é a exportação. Então, todos esses valores estão em jogo nesse mercado, a formação desse mercado na década de 90, a institucionalização, os primeiros movimentos acontecem na década de 80, mas a institucionalização na década de 90. Então, você vai ter charts, você vai ter festivais, você tem uma feira, você tem revistas. Então, esse mercado passa a ter aí todas as instituições necessárias para existir. E a Unesco considera esse mercado, no caso específico dessa feira musical que a gente vai trabalhar, que é o OMEX, como o mais importante mercado profissional internacional de música mundial de todo tipo. Então, ele passa a ter uma importância não só econômica para os atores que estão ali, mas ele passa a ser também alvo das políticas culturais.
e a Unesco, a Organização Internacional de Proteção de Propriedade Intelectual, todos eles participam ativamente desse mercado. Então, é bem interessante ver como não há separação tão clara de política cultural e economia nesse âmbito. Bom, basicamente, só para entender o que é esse evento, onde essas culturas se inseriram, essa feira de música, ela acontece, a Womex, ela acontece desde 1994 anualmente, por 5 dias numa cidade europeia. Ela tem uma estrutura de feira, com estandes, com conferências, onde há trocas de informação, networking, mentoria, né, dos novos atores de mercado, e eles dão prêmios, eles têm um estúdio de rádio. Então, esse evento, ele é quase como se fosse um microcosmo desse mercado, é onde o mercado é visto, onde o mercado ganha prestígio e onde os atores que querem existir nesse mercado têm que participar. Então, especialmente no caso da apresentação de novos produtos, você não tem só a feira onde tudo está sendo apresentado de uma forma bastante informal, mas você tem os showcases. Showcase é o nome, são shows curtos, eles não são shows que você tem um show para o público em geral, que você tem, enfim, momentos de música mais lenta, depois de música mais animada. É um show que em 30 minutos, 40 minutos, você tem que passar a sua mensagem. E então, eles têm uma série de formatos para a apresentação desses shows, pode ser escolhidos pelo júri, pode ser pago pelo patrocinador, ou pode ser escolhido pelos organizadores do evento. No caso das manifestações que a gente vai trabalhar, que é o Samba de Chula de São Brás, como representante do samba de roda do Recôncavo Baiano, eles se apresentaram na Womex de 2010 como escolha do júri. Então, digamos assim, para ser escolha do júri é necessário que você se inscreva. Então, você não foi por acaso escolhido, mas tem uma intenção e um desejo de participar da feira por parte do grupo e dos seus produtores. A mesma coisa no frevo. Um ano antes, né, em 2009, a gente tem a participação do Spock Frevo Orquestra também na Copenhagen, na Womex, que foi realizada em Copenhagen em 2009. Então, também aqui no palco da escolha do júri, nos dois casos. Então, aqui, comparando brevemente os dois grupos, a gente vê que o samba de chula, o samba chula de São Brás, eles primeiro foram protegidos pelo patrimônio imaterial, e só depois é que no processo de difusão dessa manifestação artística é que se, enfim, aventou a possibilidade de participar do mercado de world music. No caso do Spock Frevo, não, é o contrário, eles já tinham sido listados no Brasil, mas eles passam a ser patrimônio da humanidade pela Unesco depois, não eles, o grupo, mas o frevo, de que forma esse tipo de inserção contribui ou não para a inscrição de uma manifestação como patrimônio. No caso do grupo Samba Chula de São Brás, eles já existiam desde 95, não é? E a particularidade deles, eles são descendentes dos quilombolas, então eles trazem toda essa cultura para a sua apresentação. Eles geralmente não se apresentam no palco, eles têm que adaptar a apresentação para o setting do palco. Já o Frevo Orquestra, o Spock Frevo Orquestra, não. Eles são uma banda, uma orquestra, eles são já organizados num formato que permite uma inserção no mercado mais fácil. Eles têm influências de jazz, de improvisos musicais que já são conhecidos no mercado, e tem essa particularidade que o frevo já é interpretado como gênero musical desde 96. Então, eles não precisam aqui ter um esforço de transpor barreiras, digamos assim, ao mudar de contexto. Para o caso do Spock Frevo Orquestra, tem uma recepção um pouco mais fácil. Já para essa feira na turnê de lançamento do primeiro disco do grupo, então a gente pode até compreender que o fato deles terem tido a viagem patrocinada, talvez, para a participação na feira contribua para o lançamento do CD, ou o contrário, o fato deles estarem lançando o CD e já terem outros tipos de patrocínio permite a participação na feira, mas tem aí uma combinação. E o Spock Frevo Orquestra já é uma banda estabelecida, já tinha 3 álbuns, ele já... Enfim, então, no caso do Spock, a gente percebe já um desejo claro de exportação de música e de inserção no mercado internacional. A participação do Samba Chula, então, teve apoio do Ministério da Cultura, e do Spock não é claro, pelo menos não tive isso nos materiais.
O Samba Chula tem um manager, né, uma pessoa que organiza a sua turnê, que é no Brasil, então chamada plataforma de lançamento, e aí a pessoa que coordena esse trabalho é de Santo Amaro da Purificação, então a gente vê um envolvimento da comunidade local muito forte, então aqui é um tipo de abordagem, e no caso do Fever Orquestra, eles já trabalham como manager internacional, né? Uma pessoa de Paris, que já está acostumada a organizar turnês internacionais para grupos não só brasileiros, mas aí a ideia de que existe já uma inserção de mercado mais clara. No caso do Samba Chula, eles são apresentados no site da Womex como risco de extinção, então é preciso que eles se preservem, então tem toda esse debate do patrimônio cultural bastante forte, e o Spock já não, né? Eles são músicos, eles são artistas profissionais, eles tocam frevo, enfim, mas eles não colocam isso tão fortemente. E o primeiro grupo, então, fez poucas turnês internacionais a partir de 2010, essa inserção internacional não se sustenta, o foco passa, né? Eles têm diversas apresentações. Então, a gente tem, embora estejamos falando de duas formas de patrimônio imaterial, são duas formas bastante distintas de inserção e bastante distintas de compreender que tipo de desenvolvimento pode ser gerado a partir disso. Então, assim, as minhas primeiras conclusões é que existem, então, diferentes caráteres e diferentes formas de expressões das expressões artísticas que são consideradas patrimônio cultural e que estão inseridas no mercado de world music, há participações pontuais, então, assim, vai na feira, pode ir a algum festival ou outro, mas não são participações estáveis, enquanto outros são participações mais recorrentes, aí um tipo de troca simbólica entre que, na verdade, não necessariamente gera desenvolvimento, né? E aí a questão que aí a ponte que eu ainda preciso fazer de uma forma mais consistente, porque o mercado vai ganhar prestígio, vai ganhar legitimidade, porque ele está ali promovendo essas manifestações que, enfim, correm risco de desaparecer, então, para o mercado isso se torna um valor. Agora, essa participação no mercado não necessariamente gera sobrevivência para o grupo. Para alguns pode gerar, então eles vão ter a visibilidade, mas não se torna mais o único meio de sobrevivência para essa expressão. Então, aí que eu achei interessante, porque se a gente vai falar de desenvolvimento, é onde se quebra. Então, você não tem um desenvolvimento pelo mercado, você precisa de um desenvolvimento de outra forma, de outro tipo. Então, fica claro os limites do desenvolvimento econômico, o modelo puramente econômico de desenvolvimento, e aí passa a ter uma alternativa de desenvolvimento, e aí que eu ainda preciso trabalhar um pouco, né? Mas eu gostaria de apresentar para vocês são essas ideias iniciais as contribuições serão muito bem-vindas para a vez, e, enfim, aguardo os comentários aí. Muito obrigada. Obrigada, Gláucia. Que agora você põe a sua câmera e a gente pode passar para as perguntas. O Caio quer? É isso, Caio? Você levantou a mão? Bom, mas aproveitando, primeiro, muito prazer. Falo desde o Brasil, falo desde João Pessoa, sou professor aqui na Universidade Estadual da Paraíba, e minha pesquisa de doutorado foi com o samba de roda do Recôncavo Baiano, mais especificamente com Cachoeira. Passei 3 anos em Cachoeira, mas, enfim, conheço bem São Brás, conheço bem o João do Boi, que, na verdade, o samba São Brás, ele era o samba do João do Boi, do alumínio, que era a parelha, né? Depois o alumínio morreu, João do Boi brigou com o produtor, já não é mais. Agora tem o samba chula João do Boi e tem o samba chula São Brás, que são coisas diferentes, né? Mas na época da Womex era o mesmo grupo. Mas a minha questão, eu acho muito interessante essa imbricação do que você faz entre economia, desenvolvimento e cultura pensado como arte, e pensando nesses espaços por um lado, de políticas. Eu acho interessante como você trata como políticas culturais internacionais, não apenas convenções, mas de fato, ainda que a gente não tenha exatamente, tem a Unesco, mas ainda que, enfim, não sejam governos nacionais implementando políticas culturais, mas a gente tem uma agenda, digamos assim, de políticas que vão ser implementadas por atores e espaços diferentes, inclusive os próprios festivais, e também com uma dimensão de fruição, né? Mas o que eu acho interessante, essa questão que você coloca no final, que eu acho que é relevante e que se conecta bastante com o meu trabalho,
no sentido de que vocês colocam a pergunta de como essas políticas podem contribuir ou não para o desenvolvimento, ou como isso pode contribuir ou não para o desenvolvimento desses grupos, pensando esse arcabouço de políticas e de marcos normativos internacionais sobre o patrimônio cultural e material, e essa lógica do bottom-up, né? Então, eu acho que que parto da perspectiva do campo, como antropólogo, né? Aí essa questão para mim é muito relevante também, mas ela vem a partir de um outro lugar, que é entender no campo como essas relações, essas imbricações mudam a lógica do espetáculo, ou melhor, inserem uma lógica de espetáculo que não é, digamos assim, alienígena, que não é esses grupos de samba de roda se organizam como espetáculo desde os anos 60, 70, ou seja, não é porque a Unesco chegou lá e disse que é patrimônio que eles começaram a fazer show. Eles fazem show para turista ou para eles mesmos desde os anos 60 e 70, né? Agora, é claro, quando você tem todo, digamos assim, uma indústria cultural, quando você tem todo um campo organizado profissionalmente da cultura, produzindo documentários, produzindo festivais, produzindo uma série de outros eventos culturais, essa dimensão do espetáculo ganha outra natureza. E aí, a própria dimensão performática do samba de roda, eu acho que ela é transformada. Eu estou falando de samba de roda porque eu acho que pesa mais, porque eu acho que o frevo tem uma escolarização já muito similar ao choro, né? Então, acho que ele já está muito institucionalizado, não apenas como espetáculo, mas inclusive como música escolarizada, como partitura, como música escrita. Eu acho que tem uma série de questões que são caras ao samba de roda, que o frevo, de certa maneira, já passou por uma dinâmica mesmo de escolarização e muito similar ao choro, né, na minha perspectiva. Mas o quanto isso muda a dinâmica local de organização dos grupos e quanto isso muda também o próprio uso de repertórios. Por exemplo, que tipo de coisa se canta num samba de caruru, que é um samba doméstico, religioso, e que tipo de coisa se canta no palco? Que tipo de coisa se canta e se toca para uma plateia local? Que tipo de coisa se toca e se canta para uma plateia de Salvador, de São Paulo, de turista ou da Womex, né? E como você passa a formatar um modelo de espetáculo que serve a esse universo da salvaguarda cultural, mas que é uma espécie de metonímia, é uma espécie de claro que a gente tem sempre a armadilha da autenticidade, que a gente pode cair nessa armadilha. O fato de ser uma metonímia não quer dizer que não seja representativo daquela tradição, ou representativo da maneira como aquelas pessoas cantam, dançam e para que elas fazem uso daquele repertório, daquelas tradições. Mas é uma espécie de metonímia, ou seja, há uma redução semântica e a gente toma parte pelo todo. Mas no mundo da salvaguarda e da world music, todo mundo acha lindo, porque está resolvido o problema, entendeu? Você tem o autêntico samba de roda do Recôncavo Baiano ali em Copenhague, olha que maravilha. Agora, é claro também que a gente não pode ser ingênuo de não achar que isso não é importante, inclusive em termos de renda, porque essa graninha que cai na conta da galera faz diferença no fim do mês, lá no Recôncavo, faz muita diferença. Mas como é que a gente foge um pouco dessas armadilhas, pensando nessas imbricações entre economia, cultura, patrimônio, e também como a gente foge dessas armadilhas no sentido de trazer maior protagonismo desses personagens nesses espaços que no fundo são espaços de tomada de decisão, né? Uhum. Decisão do que vai ter fruição cultural ou não, decisão do que vai passar pelo crivo da curadoria ou não, do que vai ter a chancela de patrimônio ou não, e daquilo que vai circular e o que não vai circular. Então, acho que essa questão que você coloca no final, para mim, é bastante relevante. Queria entender um pouquinho da tua perspectiva, pensando esses espaços de fruição, sobretudo no contexto da música europeia. Será que alguém mais quer fazer perguntas ou comentários? Daí depois a Gláucia responde todo mundo? Eu vou fazer, mas então, é mais a Camila vai. Dá para ouvir? Dá, né? Aqui pega tudo. Dá. É mais por curiosidade, porque quando você apresentou os 2 casos brasileiros e dentro do patrimônio imaterial, né, da cultura imaterial, a questão da música, para ser o caso de estudo dentro do imaterial, para pensar as relações entre desenvolvimento e economia e cultura, e dentro da música, esses 2 casos, né, o frevo e o samba de roda,
porque eles são exemplares, eles são mais explicativos para essa relação, a comparação entre eles, eu fiquei com essa curiosidade, assim, porque tem o maracatu, o carimbó, enfim, o tambor de crioula, eu fiquei pensando quais, né, nessa escolha dessas relações que você está querendo mostrar, como ela se dá, a partir das noções de desenvolvimento, a partir dos marcos regulatórios, se esses são casos específicos que permitem entender algo presente, foi uma dúvida que me apareceu assim, e por que a música dentro do material, né? Porque tem outras produções também que, para a sua discussão de desenvolvimento, talvez poderiam iluminar outros pontos, mas é mais para te ouvir falar, né, dessas escolhas de pesquisa e essas escolhas dentro daquilo que você apontou, né, como ponto de partida, os mercados globais, a globalização, né, como início de carreira, como pesquisa e esse embrincamento. Então, eu fiquei pensando na parte... Porque eu tenho estudado design, que é a cultura material, né, e como a globalização do design brasileiro. Então, minha escolha é pelo material e pela uma outra dinâmica do que é arte, né, do que é menos antropológica, que a sua leitura, quando entra aí, pelo que eu entendi, dessa indústria criativa, o imaterial entra mais numa noção etnográfica de cultura. Então, eu fiquei pensando essa relação da arte também, como que entraria esses conceitos nesses dois casos da música e da particularidade do material. Mas como curiosidade para entender as escolhas de pesquisa e como, né, como que a comparação entre esses dois casos... Porque eu entendi também que na sua comparação, não sei se foi uma percepção errada minha ou por não conhecer muito os dois casos, não conhecer nada dos dois casos, na verdade, se um é mais profissional que o outro, um é mais autêntico que o outro, se está em jogo esses critérios, não como julgamento, mas como entendimento, né, possam torná-los comparáveis, ou possam ser dois casos interessantes para pensar o que é mais econômico, mais cultural, mais legítimo, menos legítimo. Estou criando sistemas de valores hipotéticos, mas pensando no que eles trazem para o seu modelo de exposição daquilo que é a questão inicial, enfim. Mas é um pouco isso meu tempo. Então, eu vou também falar, e aí depois a gente te passa a palavra, Glaucia. O que eu queria saber, nesse encontro que você falou, do Vortex, se são espaços ou públicos que suscitam uma espécie de corrida de grupos, de ritmos brasileiros, ou se só esses dois grupos que você pesquisa que estiveram nesses encontros, se tem uma atração e que outros grupos, talvez não só os que já foram reconhecidos como patrimônio cultural, mas aqueles que brigam para ser, se esse espaço atrai, se existe uma ambição, uma aspiração a se internacionalizar utilizando esses espaços institucionais europeus, e como é que os grupos estão reagindo a essa espécie de chamado ou de apelo a essa internacionalização, se ela é espontânea, se ela é suscitada, se existe, por exemplo, uma mediação do Estado brasileiro impulsionando os grupos a ocuparem esses espaços, que tipo de presença de manifestações brasileiras existe nesses espaços, e se ele é um espaço concorrencial, se esses grupos ou essas expressões solicitam o Estado brasileiro, se tem uma seleção prévia, quem vai nos representar, como é que é essa corrida que não passa só pelo que você está falando, não passa só pelo mercado fonográfico, ou no caso do grupo do Frevo que você indicou, que já tem um manager internacionalizado, mas passa também por essa espécie de facilitadores institucionais que consideram que se deve expor essas expressões de cultura, sei lá, digamos, legítima, né? Esse tipo de percepção de uma pureza cultural, vamos recuperar, vamos proteger. Como é que existe essa interação dos dois lados e que filtros existem? E se há, então, essa corrida para passar por esses facilitadores que não são estritamente do mercado, né? Não é só o manager, só a indústria fonográfica. Tem uma coisa mais institucionalizada, supra-estado, mas, enfim, então era isso. Gente, muito obrigada. Eu já estou feliz, porque você já assim, é tão bom, eu estou tão acostumada a discutir com pessoas que discutem mercado e economia e globalização, que quando a gente muda o contexto, né, as perguntas já vão enriquecendo.
Então, Caio, muito obrigada pela sua contribuição. Você tem toda a razão quando você fala ah, dessa solução do mercado, né? Ai, que bonito, olha lá, a gente promove a cultura, basta um exemplar e está tudo resolvido, né? E, enfim, como você também não tinha uma pergunta muito clara, eu também vou fazer só um comentário. O que eu acho interessante é que justamente para o mercado essa questão está resolvida, mas para o desenvolvimento não. E aí que foi que me parece relevante perguntar, porque o World Music é isso, é um carrossel, esse aí subiu, desce lá e tá bom, né? Assim, vem o próximo, mas isso gera algum desenvolvimento de alguma coisa, né? Se a Unesco está apoiando tanto esse mercado, como esse mercado é um lugar tão maravilhoso, gera alguma coisa para esse grupo, além disso que você falou, esse dinheiro que cai lá, que dura uns meses. Então, que tipo de efeito isso pode ter, né? Então, aí essa é a minha pergunta, na verdade, eu venho dessa perspectiva. Eu conheço esses trabalhos que falam da diferença do impacto nos grupos, na produção dos grupos, e eu não, na verdade, eu nem queria entrar tanto nessa questão interna dos grupos, mas era mais o modelo de desenvolvimento que se gera a partir disso, no sentido de análise de política pública, né? Assim, mas eu estou ainda caminhando, estou longe da minha resposta. Mas eu agradeço, assim, se depois a gente puder trocar mais e ficar em contato, eu fico contente, porque são impulsos que só empurram a gente adiante. A sua pergunta, Camila, a minha escolha veio ao contrário. Eu, observando esse mercado de world music, é que reparei que apareceram só essas duas do Brasil, de patrimônio. Pelo menos no âmbito da Womex, o maracatu nunca apareceu. Apareceu com Chico Sainz, entende? Mas não aparece como patrimônio. Assim. Tem alguns de outros países que apareceram, mas então meu interesse foi assim, uau, o que assim, começou daí. Por que essas manifestações aparecem nesse mercado, né? O mercado não... Vocês têm um grande efeito para elas. E aí eu comecei a olhar isso. Então, eu olho a música porque é a área que eu pesquiso. Então, assim, a escolha foi de antemão. E, então, na verdade, eu olho o patrimônio material dentro da música. Eu não olho a música dentro do patrimônio material. Então, é como se eu olhasse o mercado de world music, eu vou vendo ali o que está acontecendo. Então, você tem um âmbito de música eletrônica, você tem um âmbito da música que vai para o jazz, e aí tem o lado do mercado que vai para as músicas tradicionais, para as expressões tradicionais, e que aí vem de outros países também. Então, foi um pouco assim a trajetória, a escolha, desse lado. Na verdade, eu não queria... A tipologia que eu tento criar é menos... Eu entendi que você fala, né? Mais profissional, mais autêntico. É o tipo de desenvolvimento. Então, se você quer fomentar o frevo para gerar o desenvolvimento, aí o Caio falou do movimento escolarizado, mas você já tem um formato que está inserido no mercado. Então, para você gerar riqueza econômica a partir disso, é relativamente simples em comparação com o samba de roda. Então, era mais isso, assim, você tem um modelo de desenvolvimento que vai encaixar. Então, se você criar políticas que vão nessa direção, você vai apoiar esse tipo de grupo, que já está inserido. Não vou dizer que eles estão ricos, né? E que Pernambuco ficou rico por causa do frevo, mas assim já está mais fácil de apoiar. Você já tem instituições organizadas, já tem, digamos assim, equipamentos de estúdio que gravam esse tipo de som, que já possibilitam que isso seja gravado no modo que a difusão seja fiel ao que o músico fez. Então, você já tem uma estrutura. Então, era mais ligado a isso. Então, se a tipologia vem no tipo de desenvolvimento que gera, talvez, mas vai na direção do que você está apontando. E aí a sua pergunta, Mônica, me fez pensar em coisas que eu devia ter colocado para explicar um contexto, porque é o seguinte, o mercado de world music, eles, na feira da Womex, né? Não é o mercado inteiro, mas na feira da Womex, que é a instituição central, eles têm 30% dos shows são artistas que moram em 5 países, entre eles o Brasil.
Então, é Grã-Bretanha, Reino Unido, né, Estados Unidos, França, Espanha e Brasil. E Brasil, eu sei que internacionalmente, para além do mercado de world music, é um país que exporta muita música, tanto como para música, para shows ao vivo, quanto as gravações. Então, internacionalmente, a música brasileira tem um valor especial, digamos assim, e, em especial, no caso da Womex, é que na década de 90, justamente o produtor do Chico Science Nação Zumbi, ele é o primeiro contato brasileiro na Womex. Então, você tem um viés já do que aparece na Womex, e já em 94, 95, que são expressões brasileiras que vêm muito de Pernambuco. Assim, vira e mexe, você tem gente de Pernambuco lá, tá sempre lá o pessoal de Pernambuco. Tem o pessoal, aí você tem as outras regiões também se esforçando para vir, então tem apoios do governo brasileiro, o Ministério da Cultura sempre paga a participação de brasileiros, o SEBRAE apoia, então tem uma comissão que vem fomentada por dinheiro público, mas você tem os financiados pelo mercado, digamos assim, tanto que, por exemplo, na década de 2000, acho que foi 2006 o primeiro, esse mesmo produtor musical, ou agente, ele criou o Porto Musical, por exemplo, que era um offspring da Womex. A Womex começou a criar feiras fora da Europa e criou uma no Brasil, em Recife, por causa dessa pessoa, desse contato. Então, você tem, dentro desse contexto, esse viés. E aí, eu imagino, aí a minha hipótese ainda de trabalho, que por causa desse contato, e aí você tem também o Benjamin Taub, que é uma figura também importante, que ele vem com os festivais. Ele tem o Festival da Bahia, e ele também é uma fonte bastante importante de legitimação dos músicos brasileiros que querem trabalhar nessa feira. E então, assim, o Estado aparece, mas não como único ator, mas você tem razão. É preciso que eu pense sobre essa participação do Estado brasileiro, porque ela não me parece ser central, mas ela também não me parece ser extremamente periférica. É um dos atores que está participando ali. Porque, de fato, né, no caso do Samba Chula de São Brás, eles foram financiados pelo Ministério. Então, existe também um interesse. Agora, se torna uma política sistemática do Estado brasileiro de exportação de música para esse mercado, e aí eu já não sei. Mas eu acho uma dica super boa de olhar se e se trata disso. Porque justamente aí, vocês falando, me ocorre, né, claro, toda essa perspectiva de dentro do Brasil me escapou, né, assim, eu olhei tanto de fora para dentro, e fiquei nesse âmbito do global e do mercado global, mas é claro, é necessário olhar. A participação, o Caio faz comentário no chat, é isso mesmo. Pernambuco tem uma estruturação, pelo menos do ponto de vista desse mercado, é uma presença muito forte. Eu queria saber, Gláucia, se... vou insistir um pouco na minha pergunta anterior, na participação do Estado brasileiro, se teve uma baixa também nos últimos 4 anos nesse setor, ou se, ao contrário, justamente por o Brasil estar vivendo o que viveu, existia um apelo maior internacional, digamos, compensatório, não sei. Como é que esses grupos viveram esses últimos 4 anos? Olha, Mônica, o mercado, ele também sofreu, porque o mercado de world music parece uma coisa grande, mas é um mercado de microempresas, né? Assim, você não tem um grande empresário. Então, essa feira ficou no desalento, teve que ser organizada online, aí vira aquela confusão, porque não... Então, assim, eu não vou saber dizer exatamente o tanto que abalou, porque eu sei que teve músicos brasileiros, isso aí eu acompanho, enfim, nas redes desse mercado. Eles viajam, eles saem do Brasil e continuam participando. Então, assim, o fato do músico morar ou não no território brasileiro é menos relevante.
E aí, porque aí também teve essa facilidade, assim, que todo mundo estava online, então, assim, não interessa tanto onde estão. Agora, é claro que, pensando de volta nas manifestações que dependem do financiamento público, daí, claro, deve ter tido, mas, assim, aí eu estou especulando, Mônica. Mas o que eu sei foi isso, assim, eu vi muitas coisas acontecendo, um monte de brasileiros, assim, eu não percebi uma diferença muito grande de poder, não, porque os números continuam parecidos, né? Mas Então, eles dependem menos do que outras áreas do Estado. Eu tenho a impressão. Tem, claro, essa tentativa, porque, assim, como o Brasil é um país que consegue muito a inserção dentro desse mercado, então, assim, quando você entra na feira de música, o stand do Brasil é enorme, tem um monte de gente lá. E o Estado brasileiro é um ator lá, dentro disso. Então, tem lá o seu grupo e tem as pessoas, mas, assim, eu, como observadora, pelo menos, eu já sei quem são os atores, porque eles se comportam de forma muito diferente nessa feira. Eles falam com outras pessoas, eles vão para outros fóruns, eles são estruturas um pouco separadas, embora sejam todas brasileiras, mas aqueles produtores que são mais independentes que estão ali, eles circulam numa determinada rede, e esses que vêm representantes do Brasil, até porque esses que vêm representantes do Brasil, eles acabam ficando bastante entre os brasileiros. E conhecendo os brasileiros que moram fora do Brasil, e os músicos, esse um pouco esse contato, assim. E os que vêm do Brasil para se internacionalizar, eles de fato se internacionalizam, eles circulam em outros espaços da feira. Então, assim, mesmo que, pelo menos até agora, nas observações que eu fiz, mesmo que tenha esse esforço do Estado brasileiro, a representação do Brasil vai além do esforço do Estado. É que eu fiquei tentando pensar, em dois momentos que você fez a trajetória dos conceitos e os marcos regulatórios, quando a França e o Canadá entram numa discussão sobre, né, você apontou essa especificidade da não internacionalização, porque eles se viram como perdendo nesse mercado global, ou seja, se sentindo mais fracos em relação ao mundo anglo-saxônico, anglo-saxão, o Reino Unido e os Estados Unidos. E depois, um outro momento que você mostrou a participação nacionalizada foi quando o Japão traz, aí você coloca ali como uma relação entre Oriente e Ocidente, uma outra visão imaterial de cultura. Eu estou reconstituindo também pelo texto que eu li, mas eu fiquei atenta a esses dois momentos e fiquei pensando se nessas reuniões da Unesco e essa participação entre, né, eurocêntrico, europeu e não europeu, entre os países hegemônicos, disputando entre eles, entre o inglês e o não inglês, o francês, no caso. Como que você vê essas disputas internas e se o Brasil tem algum assento nessas discussões quando vai pensar o popular, o, entre aspas, folclórico, local? Porque também dentro do governo do Lula, do PT e da Dilma, tiveram várias práticas em relação a essa noção etnográfica de cultura, os fóruns participativos, se essas ações que estavam ocorrendo no Brasil também levou a maiores participações e demandas, outras demandas de entrada desses grupos. Mas eu fiquei pensando nessa trajetória que você faz no texto, desses momentos que eu entendi na minha leitura, né, de uma sociologia da controvérsia, momentos de ruído, de disputa, que outros grupos vão falar, porque você fala menos dos agentes, né, quando você reconstrói. Eu fiquei pensando se esses países, com seus representantes, com as suas cadeiras, com seus, né, que participam dessas decisões, disputam também nacionalmente concepções de cultura, de patrimônio, de imaterial, e daí, obviamente, relações de hegemonia, né? Porque para a França, se a gente começa... Então, tem as discussões de língua, mas como que isso você estrutura para pensar o Brasil nessas disputas? Foi outra questão que eu fiquei tentando entender. Daí, os agentes que estão ali... negociando, né, os critérios do que é considerado ou não patrimônio ou não imaterial e quando você falou do Japão, fiquei claro para mim, daí ficou na minha percepção, eles vão ali reivindicar uma outra noção que é imaterial, porque eles têm uma concepção do que é patrimônio diferente da ocidental, né, da reconstrução contínua. Então, são momentos que um outro país leva uma nova forma de perceber e daí pode, nas estruturações, os marcos, apresentar algo diferente daquilo que está dado, do que é possível. Quer dizer, na negociação política pode trazer uma outra coisa que abre todo um flanco para outros grupos, outros países. Enfim, fiquei pensando nesses momentos de disputa entre os países. Não, você tem toda a razão. Assim, eu falei, esse debate com vocês está me ajudando, porque assim,
eu nem tinha pensado, na verdade, em olhar esse papel do Brasil dentro dessas agências para compreender. Então, assim, isso que você me traz é claro, porque se eu estou olhando dentro desse mercado e são políticas públicas que apoiam isso, olhar os atores que estão participando é uma questão óbvia, claro, assim, né? Agora, quando você fala, mas que eu estava olhando de um outro jeito, porque eu estava olhando uma coisa mais macro, digamos assim, onde o papel dos atores, ele é nessas disputas dentro das agências, era um pouco menos relevante do que o resultado do que aconteceu depois e que política que foi estabelecida, digamos assim. Mas eu acho que essa relação entre o que estava acontecendo dentro do Brasil e fora, as políticas de exportação e de cultura, digamos, do Ministério da Cultura, que tipo de cultura vai ser fomentada, se tem alguma coisa, e que forma isso posicionou e que leva, eu acho que é uma avenida boa de pensar, um caminho bom de pensar. Eu agradeço. É que essa última pergunta também me levou a pensar algo que também ficou um pouco na minha cabeça quando eu li teu texto, Gláucia. Porque assim, a gente vê que há um desenvolvimento conceitual e de categorias muito grande, né? E você acompanha esse processo histórico, sobretudo no âmbito da Unesco, mas também de algumas outras organizações multilaterais, né? Esse desenvolvimento conceitual, ele, e de certa maneira, ele não é acompanhado pelo desenvolvimento de soluções de mercado, por falar em economia, né? Por quê? Ainda que a gente tenha todo esse desenvolvimento conceitual e uma maior circulação de atores cada vez mais diversos, eles circulam, de certa maneira, por formas de fruição artística que respondem a uma lógica de mercado ainda bastante padronizada, né? Que é circular por festival. Eles vão para o Omex, talvez façam Rudolstadt ali na Turíngia, alguns outros festivais da Alemanha, um circuito de forró, que às vezes vai uma galera da Rabeca, né? Que é muito forte na Europa, mas enfim, algumas cidades que vão ter uma base mais do povo de santo, que aí talvez tenha a Foché, né? Berlim, por exemplo, tem. Mas, enfim, essas soluções econômicas não acompanham esse desenvolvimento conceitual e de categorias do patrimônio cultural e material. Então, a minha pergunta de antropólogo para alguém que trabalha no campo mais ligado à economia e ao desenvolvimento, como a gente, ou que tipo de soluções, talvez, de iniciativas piloto, né? Mas que tipo de soluções existem para gerar viabilidade econômica nesses circuitos internacionais de fruição cultural, que, de certa maneira, acompanhe a complexidade dessas categorias que a gente tem gerado, e eu digo a gente tem gerado porque elas foram geradas nos últimos 30 anos com um papel relevante do Brasil nesses fóruns multilaterais. A exemplo da Convenção de 2003, o papel do Brasil é protagonista, assim como da seção de questões culturais também na Conferência de Dublin. Então, o Brasil tem tido um papel, ou melhor, né, talvez retome agora esse papel, ficou um pouquinho ali, ficou um pouquinho na geladeira, mas talvez volte a ter esse papel. Mas como a gente gera oportunidades econômicas que respondam à complexidade e aos desafios que esses conceitos que foram desenvolvidos nos últimos 30, 40 anos nas convenções da Unesco colocam? Olha, Kai, essa é a direção que eu tento pensar. Eu não sei se tem solução. Eu vou ser sincera, porque assim, o que acontece no mercado de world music é quase uma estereotipação das culturas que apresentam lá. Então você fala, tem russo, ele vai tocar tal coisa. Tem da Algéria, vai tocar tal coisa, entendeu? Então assim, a diversidade da verdade desejada já não é mais tão presente, né? Porque aí acaba rodando na coisa que funciona. Eles funcionam, eu tenho um circuito, como você falou. Então você fala da Rabeca, então tem o circuito da Rabeca, então começa a ter todo mundo que toca Rabeca vai, e aí o brasileiro vira Rabeca. Então, assim, eu não sei se tem soluções que já estão disponíveis, assim. Eu acho que é uma coisa de pensar. Por isso que eu fiquei pensando nisso. Por que essas pessoas procuram esse mercado de world music? Porque muitas vezes elas vão passar pelo mercado, é bem roleta mesmo, carrossel, ela passa, sobe e desce, vai embora. E o que acontece? Por que é tão importante estar lá? Tem gente que vai dizer, não, é o marcador de águas, o divisor de águas, antes da Omex, depois da Omex. Para alguns grupos eu sei que é, mas assim, para todos não é verdade. E principalmente assim, quando você tem
digamos, uma tradição por detrás, você tem uma série de coisas que desaparecem. Então, assim, você realmente precisa lá do antropólogo que narra antes, né, e prepara todo mundo com a história, e para poder ser acessível. Então, assim, nem todo mundo está afim desse contexto, né? Vai querer, faz música eletrônica que é mais legal, porque aí o pessoal dança, e aí resolve. Mas, assim, por que esse mercado, por que a Unesco apoia esse mercado? Entende? Assim, são coisas que passam pela minha cabeça que eu estava tentando me aproximar com esse tipo de pesquisa. Mas eu realmente não sei. Quem assiste esses shows, Gláucia, quando esses grupos brasileiros vão? Que público é? Então, no caso da feira é fácil, Mônica, porque a feira é um número limitado de pessoas que está lá, e tudo bem, você falar, são 5 palcos e tal, mas o pessoal está circulando. Então, assim, ninguém assiste um show inteiro. Você tem um pedacinho de gente lá que assiste o show inteiro, mas o pessoal circula. Você assiste 2 músicas aqui, depois 2 músicas lá, porque tá um monte de coisa paralela, ninguém quer perder. E aí tem um pouco, assim, da rede que você participa, se você conhece brasileiros ali, está interessado na música brasileira, o pessoal fala, aparece no show de tal, que é legal, né? Então, assim, na feira. Mas fora da feira, nos festivais em geral, você tem os 2 públicos. Você tem que ter o público das comunidades, que eles chamam, que são os brasileiros que migraram para esse país que vão lá. Então, assim, a comunidade brasileira tem que apoiar esse show, de alguma forma. Então, eles vão em cidades em que eles sabem, em lugares em que pode ter o apoio da comunidade brasileira, ou você vai ter, como o Caio comentou, festivais que têm tradição de apresentar esse tipo de música. Então, você tem o público do festival que já está lá, de antemão. E esse público está envelhecendo, claramente. Esse público era a galera dos anos 80 que militou contra o racismo e que tudo mais, mas que, assim, você vai nos shows, assim, tudo bem, eu moro em Tübingen agora, né? É uma cidade muito pequena, já teve tradição de festival, mas agora não tem, mas eu fui recentemente num show, eu acho que eu era a pessoa mais nova no lugar. Assim, mas pessoas velhinhos, assim, então alguma hora não vai ter mais, né? Então, assim, enfim, dentro desse mercado já tem essa discussão bem grande, de novos atores que estão tentando coisas diferentes e menos eurocêntricos, mais colaboração sul-sul, e como que você cria estruturas que, enfim, quebrem com esse padrão, porque esse modelão não vai se sustentar, porque simplesmente a geração não vai existir mais, né? É simples assim, quase. Claro que eu estou exagerando. No Brasil, o público deles é mais jovem, né? Não, no Brasil, tanto que assim, eu conheço muitos músicos que vêm para cá, tocam e detestam. Não vou dizer nomes, mas eles detestam. Eles vêm porque tem que vir, porque é isso, faz parte da turnê, eles ganham dinheiro bom, enfim. Mas, assim, eles não gostam, porque a interação com o público é completamente diferente. Completamente diferente. Temos que se irritam, que em determinados países, como no caso da Alemanha, são 2 shows de 40 minutos, né? 2 metades, tem que ter pausa, então eles já não gostam. Enfim, a reação à música já não é igual, o povo já não dança da mesma forma, já não anima da mesma forma, não reage, então, assim... E tem outros que depende, por exemplo, se são músicos que, vamos supor, que falam mais próximo de um público de jazz, aí já não tem tanta diferença. Enfim, é um modelo mais conhecido fora. Mas, assim, a necessidade da comunidade é bem grande. Eu pensei em várias coisas, mas eu estou com dificuldade de elaborar um bom pensamento, assim, uma pergunta. Mas é muito interessante a pesquisa, eu adorei o artigo, fiquei até meio frustrada, porque eu cheguei no final e eu queria mais, queria escutar uma conclusão, entender de fato as diferenças, várias questões bem específicas de cada grupo também, que de fato me dá uma grande curiosidade de entender a trajetória deles, o lugar deles, por que eles chegaram ali, quais eram as intenções, enfim, e de fato tudo que já foi discutido sobre o que eles levaram ou não dessa experiência, as estruturas diferentes de cada um para chegar até ali. Mas enfim, é isso, parabéns. Gostei demais, boa sorte. Fazer o artigo, de verdade, né? Agora eu vou suar, Mônica, porque agora, assim, eu pelo menos estou contente. Está todo mundo aqui esperando para ler. Não, mas eu estou contente.
porque, Foi assim, só um aperitivo. mas foi riquíssimo, assim, eu estou agradecida mesmo com as contribuições, porque, assim, ajuda a dar uma perspectiva nova, né? A gente sai daquele lugar que a gente está sempre falando No fim é isso, né? A gente acaba falando sempre com as mesmas pessoas e tendo o mesmo tipo de reação, a gente é empurrado sempre para o mesmo lado, e aí a gente troca de contexto, é uma maravilha, assim, muita inspiração, muita ideia boa, muito obrigada. Nós que agradecemos, super interessante. E agora todo mundo fica esperando o seu texto, primeiro, eu em primeiro lugar. Obrigada, Cláudia, obrigada a Obrigada, todos. gente. Obrigada a vocês. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.